Declaro reaberta a sessão. Agora, a ordem do dia, votação, discussão e votação em turno único do projeto de lei PL 0544/2024, autoria deputado Tiago Zilli, altera o anexo 1 da Lei 16.720/2015, que consolida as leis que dispõem sobre denominação de bens públicos no âmbito do Estado de Santa Catarina, para o fim de denominar Zeferino Vitali o ginásio de esportes da Escola de Educação Básica Ângelo Izé, no município de Forquilinha. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e parecer favorável da Comissão de Esportes e Lazer. Em discussão? Não havendo discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Discussão e votação em turno único do projeto de lei PL 0025/2025, autoria deputado Lucas Neves, declara de utilidade pública a Associação de Voleibol Feminino de Lages, AVOFEL, do município de Lages, e altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e parecer favorável da Comissão de Esportes e Lazer. Em discussão? Não havendo discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Ok, aprovado. Discussão e votação em turno único, projeto de lei PL 0035/2025, deputado Nilson Berlanda, institui o Dia Estadual do Policial Científico e altera o anexo único da Lei 18.531, de 2022, que consolida as leis que institui datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e parecer favorável da Comissão de Segurança Pública. Em discussão? Não havendo em votação, matéria está aprovada. Pedidos de informação. Pedido de informação 0182, deputado Sargento Lima, solicitando ao secretário do Estado de Segurança Pública informações acerca da não efetivação das promoções automáticas a terceiro sargento dos cabos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar formados em 2008, conforme previsto na Lei Complementar 801 de 2022. Em discussão? Não havendo em votação, está aprovado. Pedido de informação 0183, iniciativa deputado Neudi Sareta, solicitando ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade informações acerca das obras de pavimentação da rodovia SC 492, no trecho entre os municípios de São Miguel da Boa Vista e Romelândia. Em discussão? Não havendo em votação, pedido de informação está aprovado. Pedido de informação 0184, iniciativa deputada Luciane Carminati, solicitando à Secretaria do Estado da Educação informações acerca do Programa Estadual das Escolas Cívico-Militares de Santa Catarina. Em discussão? Não havendo em votação, pedido de informação está aprovado. Pedido de informação 0185, iniciativa deputado Alex Brasil, solicitando à Secretaria do Estado da Educação informações acerca das obras da Escola de Educação Básica Professor Aníbal Nunes Pires, localizada no município de São José. Em discussão? Não havendo em votação, pedido de informação está aprovado. Pedido de informação 0186, deputado José Milton Schaeffer, solicitando ao secretário de Estado da Agricultura e Pecuária informações acerca do piso salarial dos servidores da EPAGRE. Em discussão, deputado José Milton Schaeffer. Caro deputado Fernando Cleiton, nosso presidente, apenas para referendar, né, a EPAGRE, a SIDASC, o próprio SEASA, são 3 empresas públicas que têm em torno de 2.800 funcionários e que são a base, né, ali onde começa toda a pesquisa, a extensão, a sanidade animal, todo o trabalho que leva porteira dentro do agricultor, por técnicos agrícolas, médicos veterinários, engenheiros agrônomos, e a cada ano os trabalhadores da EPAGRE, da SIDASC e do próprio SEASA
não são valorizados igual outras categorias do Estado, apesar de a agricultura ter como base o conhecimento, a tecnologia, a produtividade gerada através dessas 3 empresas, apesar de muitas autoridades governamentais percorrerem outros estados, outros países, falando da força do nosso agro, nós não temos reconhecimento daqueles que acordam cedo, dormem tarde, trabalhando na pesquisa, na extensão, na inspeção. Agora, recentemente, com a questão da influenza aviária, todo o trabalho dos técnicos não é reconhecido. Por isso, a gente pede para que o Estado assine rapidamente o acordo coletivo que está sendo negociado desde março desse ano e até agora não foi concluído pela área da Secretaria da Agricultura e da Secretaria da Administração. Com um aumento mínimo, o menor aumento que essa casa já aprovou aqui, vai ser o aumento que vai ser dado para as categorias do setor da Secretaria da Agricultura. E também a retomada do piso salarial. Recentemente aprovamos aqui o piso para os enfermeiros, muito justo, piso para outras categorias, são aprovadas no país, e congelar o piso da área das ciências agrárias. A EPAGRE não está considerando isso nas novas contratações. O resultado, muitos funcionários passam no concurso e deixam por falta de atração. Então é preciso rever. Quero pedir informações para o governo, mas também aproveitar esse momento para chamar a atenção dessa casa para a necessidade de reconhecimento e valorização dos funcionários da SIDASC, da EPAGRE e também do SEASA. Obrigado, presidente. Ok, deputado José Milton, ainda em discussão. Não havendo em votação, pedido de informação está aprovado. Pedido de informação 0187, deputado José Milton Schaeffer, solicitando ao secretário do Estado da Casa Civil e ao secretário do Estado de Agricultura e Pecuária informações acerca do acordo coletivo de trabalho dos servidores da EPAGRE, SIDASC e SEASA. Em discussão? Não havendo em votação, pedido de informação está aprovado. Pedido de informação 0188, iniciativa deputado Neudi Sareta, solicitando à Secretaria de Estado da Educação informações acerca das obras de reforma do Ginásio de Esportes da Escola de Educação Básica Oswaldo Ferreira de Melo, localizada no município de Tigrinhos. Em discussão? Não havendo em votação, pedido de informação está aprovado. Pedido de informação 0189, deputado Neudi Sareta, solicitando ao secretário de Estado de Agricultura e Pecuária informações acerca do serviço de recolha e compostagem de carcaças de animais mortos nas propriedades rurais, na região oeste catarinense. Em discussão? Não havendo em votação, pedido de informação. Em discussão, deputado Antídio Lunelli. Senhor presidente, eu só quero comunicar que essa lei estadual número 19.032, de 2 de agosto de 24, que institui o programa de destinação das carcaças e dejetos dos animais mortos não abatidos por meio da utilização e emprego de biodigestor e compostagem tradicional, compostagem acelerada, recolha, incineração e demais meios tecnológicos permitidos e adota outras providências, que isso já foi encaminhado aqui pelo meu gabinete e padecendo do decreto regulamentado, prazo encontra-se expirado, embora com pedido à Casa Civil de dilatação de mais prazo na conclusão. Então, foi criado, inclusive, um grupo de trabalho para discutir e elaborar a operacionalização do programa, para redigir em conjunto a minuta da norma regulamentadora, senhor presidente. Ok, deputado Antídio Lunelli, ainda em discussão? Não havendo em votação, pedido de informação está aprovado. Pedido de informação 0190, iniciativa do deputado Neudi Sareta, solicitando à Secretaria do Estado da Educação informações acerca das obras de reforma e ampliação da Escola de Educação Básica Irmã Vianfrida, localizada no município de Catanduvas. Em discussão? Não havendo em votação, pedido de informação aprovado. Pedido de informação 0191, deputado Neudi Sareta, solicitando ao secretário do Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca das obras de pavimentação da rodovia SC
462, no trecho entre o município de Matos Costa, interseção com a rodovia BR-153. Em discussão? Não havendo em votação, pedido de informação está aprovado. Pedido de informação 0192, deputado Mário Mota, solicitando ao secretário de Estado de Administração informações acerca da regulamentação, execução e fiscalização da Lei 18.355 de 2022. Em discussão? Não havendo em votação, pedido de informação está aprovado. Pedido de informação 0193, deputado Alex Brasil, solicitando à Secretaria do Estado da Educação informações acerca das providências adotadas diante das denúncias de assédio e violência sexual envolvendo um professor da Escola de Educação Básica Muquem, localizada no município de Florianópolis. Em discussão? Não havendo em votação, pedido de informação está aprovado. Pedido de informação 0194, deputada Ana Campaiolo, solicitando à secretária do Estado de Saúde informações acerca dos procedimentos médicos, tais como intervenções de bloqueio da puberdade, harmonização e cirurgia de redesignação sexual em crianças e adolescentes realizados no Estado de Santa Catarina. Em discussão? Não havendo em votação, pedido de informação está aprovado. Pedido de informação 0195, deputada Ana Campaiolo, solicita à Secretaria do Estado de Educação informações acerca dos números de anotações nos registros escolares das escolas públicas estaduais de crianças e adolescentes que adotaram nome social em razão da identidade de gênero no Estado. Em discussão? Não havendo em votação, pedido de informação está aprovado. Pedido de informação 0196, deputado Mário Mota, solicita ao secretário do Estado de Segurança Pública informações acerca das ações, estatísticas e programas voltados à prevenção de atropelamentos e à gestão de dados de acidentes de trânsito no Estado. Em discussão? Não havendo em votação, pedido de informação está aprovado. Moções 0240 a 0242, iniciativa deputado Alex Brasil e deputado Sargento Lima, respectivamente, manifestando a diversos policiais militares de Santa Catarina aplausos por ato de bravura. Em discussão? Não havendo em votação, as moções estão aprovadas. Moção 0243, deputado José Milton Schaeffer, manifestando ao coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense e ao presidente da Câmara dos Deputados, apelo pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 717 de 2024. Em discussão? Não havendo em votação, moção está aprovada. Moção 02, um voto contrário ao deputado Marquito. Para registro. Moção 0244, deputado Neudi Sareta, manifestando ao presidente da Agência Nacional de Telecomunicações e ao coordenador institucional da TIM na região sul, apelo pela melhoria e ampliação na área de cobertura das antenas de telefonia e dados móveis no município de Ponte Serrada. Em discussão? Não havendo em votação, matéria está aprovada. Moção aprovada. Moção 0245, deputado Mário Mota, manifestando ao ministro da Saúde apelo para que empreenda esforços na análise do plano de ação regional das macro-regiões Grande Oeste, Sul, Serra e Foz do Rio Itajaí, encaminhando pela Secretaria do Estado da Saúde de Santa Catarina, ainda em setembro de 2023, que permanece até o momento sem deliberação por parte do Ministério. Em discussão? Não havendo em votação, moção aprovada. Requerimentos. Requerimento 2135, iniciativa deputado Neudi Sareta, solicitando à presidente da Fundação Catarinense de Cultura informações acerca da implantação de um núcleo CELS da cultura no município de Concórdia. Em discussão? Não havendo em votação, requerimento aprovado. Requerimento 2149, deputado Camilo Martins, solicitando ao presidente do Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina informações acerca do repovoamento do rio Chapecozinho. Em discussão? Não havendo em votação, requerimento está aprovado. Comunicação. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 598 a 620. E esta presidência comunica também que foram deferidos, conforme determina o regimento interno, os seguintes requerimentos. Requerimentos 2150
a 2222. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Inscrito pelo tempo de até 10 minutos, o deputado Rodrigo Minotto. É meu mesmo? Faz um autógrafo para mim. Boa tarde, senhores e senhoras deputadas. Boa tarde ao nosso presidente Fernando Klelin, autoridade do nosso parlamento. Senhor presidente, hoje eu venho a essa tribuna tratar de um assunto que, de certa forma, me mexe o coração. É sobre as APAES do nosso estado de Santa Catarina, e aqui quero me reportar especificamente sobre a APAE do Morro da Fumaça. Eu tenho acompanhado os temas voltados para a educação, mas hoje esse assunto de educação especial é um assunto que me comove, porque nós estamos sentindo que hoje as 197 APAES e entidades congêneros que atendem mais de 20 mil alunos com deficiência em nosso estado estão sofrendo de alguma forma. Nessa semana estiveram em nosso gabinete uma comitiva da APAE do município de Morro da Fumaça, lideradas pela presidenta, a senhora Marilza Macari, acompanhada dos membros da diretoria e de alguns vereadores do município, vereador Doquinha, Marijane, Felipe e o Parazinho. Qual é o motivo dessa visita? Essa visita nos trouxe algumas informações. No ano de 2024, o governo do estado lançou um programa Gente Especial, que implica em repasse através de convênios no período de 5 anos para entidades de educação especial. O objetivo garantia recursos estáveis para a manutenção das atividades de média e de alta complexidade, em especial na garantia da contratação de profissionais técnicos como fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, assistente social, motorista, cozinheira e a equipe de serviços gerais que asseguram a qualidade da estrutura adequada ao atendimento aos alunos especiais. Entretanto, ao término do primeiro ano de vigência, ou seja, em maio de 2025, a APAE de Morro da Fumaça, como exemplo, foi surpreendida por uma supressão de R$ 738.041, valor que estava previsto para os 4 próximos anos. Além desse corte, houve uma redução de 50% nas verbas destinadas para a contratação de professores nas disciplinas de artes, informáticas e musicoterapia, profissionais fundamentais para o trabalho interdisciplinar desenvolvidos e ofertado na APAE. A APAE de Morro da Fumaça nos buscou como preocupação de honrar com a folha de pagamento dos profissionais. E não é somente a APAE do Morro da Fumaça, são as APAEs de todo o nosso estado de Santa Catarina. Isso traz preocupação, porque a necessidade de manter o atendimento pedagógico, terapêutico em funcionamento. É sabido por todos nós o atendimento de excelência ofertado pelas APAEs do nosso estado, ofertado aos seus alunos, familiares e garantindo o serviço especializado de quase e qualificado a esses alunos que compõem a APAE de Morro da Fumaça, num total de 125 alunos. Considerando esse impacto que sofre a APAE, estamos solicitando informações ao governo do estado
relacionado ao corte desse convênio do programa Gente Especial. Não podemos nos omitir, nos furtar, ao fazer esse apelo da comunidade apaiana e na manutenção dos serviços oferecidos há décadas às pessoas com deficiência. Conte, sem dúvida nenhuma, com o nosso apoio e com o nosso esforço para buscarmos soluções e resolver essa situação. Eu quero aqui, de antemão, cumprimentar e agradecer e parabenizar ao prefeito do Morro da Fumaça, o senhor Eduardo Guolo, e o vice-prefeito Davi Pellegrin, que prontamente estenderam a mão à PAI, aportando e reforçando o convênio e mais de R$180 mil para amenizar esse impacto desse déficit financeiro que está acontecendo. Também quero aqui cumprimentar ao nosso amigo e colega deputado Júlio Garcia, que, sensibilizado também por essa demanda, sinalizou de poder disponibilizar para a PAI de Morro da Fumaça recursos e investimentos para que seja dado continuidade aos serviços prestados por aquela entidade. Eu também quero aqui me colocar à disposição para que a gente possa propor e ajudar também no que tiver ao nosso alcance. A causa apaiana desses alunos, famílias e colaboradores é prioridade também do nosso mandato de poder colaborar, contribuir e fortalecer essa instituição, assim como tantas outras que tem pelo Estado de Santa Catarina. Nós esperamos que o governo busque uma solução e que essa dificuldade seja resolvida o mais breve possível, dando a todos os seus gestores e administradores das APAES do nosso Estado segurança, tranquilidade, de poder continuar sempre fazendo um excelente trabalho em benefício daquelas pessoas que mais precisam desse atendimento interdisciplinar, com qualidade, com conteúdo pedagógico, com fisioterapia e com todo o atendimento que é dado aos alunos especiais das APAES. Então, deixo aqui esse registro como uma forma também de reflexão daquilo que poderá acontecer no decorrer desse ano com as APAES de Santa Catarina. Muito obrigado. Deputado Mauro, quer fazer uso? Obrigado. Obrigado, senhora presidente. Pela ordem, senhora presidente. Sim, senhor. Registro com alegria a presença aqui no Parlamento Catarinense de vereadores do nosso município de Cunhaporã, que estiverem em nosso gabinete, vereador Leocir, vereadora Elaine, vereador Sherry, vereador Cebolinha, vereadora Deise e o Anderson. E também a presença do Lucas Ruff, que é o presidente do DPD, uma entidade que nós criamos ainda no ano de 2000 e que de lá até então vem defendendo a propriedade, dignidade dos nossos pequenos agricultores lá do município de Cunhaporã, numa suposta invasão de terras legalmente escrituradas em nome dos nossos agricultores por indígenas do estado do Rio Grande do Sul. E também a presença do querido amigo Jackson, que hoje é presidente de uma importante associação que estão criando lá no município, que é a Associação Viver Atípica do município de Cunhaporã. Estão engatinhando, mas estão com um grande propósito de ajudar essas famílias que estão à margem do auxílio necessário para sua subsistência e a criação com dignidade dos seus queridos. Obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado Mauro. Reforçamos o cumprimento às autoridades que visitam essa casa. Ouvimos agora, em explicações pessoais, conforme prevê o artigo 113, o deputado Alex Brasil, inscrito para falar, a quem concedo a palavra por até 10 minutos. Obrigado, presidente. Aproveito para cumprimentar os demais nobres colegas deputados aqui presentes e todos que nos acompanham nessa tribuna. O que me traz à tribuna de hoje é um momento sério que nós estamos vivendo na capital do nosso estado de Santa Catarina, mais especificamente no Colégio Muquem, no norte da ilha.
As palavras que serão ditas aqui são amargas e duras de se ouvir, porque a realidade que hoje se faz presente nesse colégio é gravíssima. Não é apenas uma denúncia, é um grito de socorro, um clamor que ecoa das famílias do Colégio Muquem, que deveria repercutir em cada lar de Santa Catarina. Há dias venho atormentado com uma série de denúncias que vêm ocorrendo sobre esse colégio e sobre essas famílias. E a pergunta que fica é: até quando isso vai acontecer? Um jornal local divulgou uma agressão que ocorreu entre um pai de um aluno e um professor a alguns metros da escola. Quando a gente foi a fundo em cima dessa ocorrência, a gente descobriu que aquilo já era o estupim de algo que há muito tempo vem atormentando os pais daquele colégio. O que descobrimos é de uma gravidade tamanha que isso já me levou a fazer uma denúncia no Ministério Público Federal, uma denúncia à Secretaria do Estado e um pedido ao nosso governador para que tome as devidas providências e o afastamento imediato do professor que lá se encontra. A escola, que deveria ser um santuário de aprendizado e de cuidado e de crescimento, está se transformando num palco de prática de atos criminosos e pedofilia, um espaço de traumas irreversíveis, e onde estão os defensores dos direitos humanos nesse momento. Para soltar bandido, eles são ágeis e eficientes, mas para defender as nossas crianças e proteger o nosso futuro desse país, eles simplesmente desaparecem. É uma inversão de valores que causa revolta. Irei compartilhar com vocês alguns relatos que já existem registros de atas e na ouvidoria do colégio, para que vocês entendam a gravidade desses casos. A primeira denúncia é de um pai que fala que, em momento de desespero, ao receber a ligação do seu filho chorando, que havia sido molestado sexualmente pelo professor, foi ao socorro do seu filho. E por mais que a gente, logicamente, não defende as vias de fato de uma agressão como aconteceu ali, e que, na verdade, pelo que me narram, o professor também agrediu o pai, a gente, que pai de família não sairia em socorro ao seu próprio filho? E aqui nós estamos falando de criança de 10 anos de idade. Vamos a algumas denúncias aqui. Eu vou pedir para colocar nos slides também algumas coisas que eu vou estar falando aqui, por favor. A primeira denúncia aqui: minha enteada foi assediada por um professor. Dia 17 estivemos na escola, abrimos uma ata e, junto com mais 3 outros pais, pedimos que o professor fosse afastado. O CRE também esteve lá nesse colégio na segunda-feira e, infelizmente, não afastou o professor da escola. E se nada tivesse sido feito, o que aconteceria era exatamente o que aconteceu. Mais uma criança sofrendo abusos dentro daquele colégio. Outra denúncia é: o meu filho chegou em casa essa semana falando que o professor pega demais no corpo dos alunos, de forma que eles não gostam, mandando apertar toda hora o seu corpo. São abraços fortes, são abraços que incomodam a gente. Faz muitos gestos com a língua, bota sempre a mão em seus órgãos genitais, atraindo os olhares dos alunos. Mas essa semana, o meu filho viu ele acariciando as pernas de uma aluna, e ela querendo sair fora, quase chorando, e ele a segurando e passando a mão sobre as suas pernas e a alisando. Sei que são dolorosos relatos, mas precisam ser ditos. Em outra aula, ele ficou descendo e subindo o zíper da sua calça, mostrando o ato, fazendo os olhares dela se dirigirem para a sua genitália. Nessa mesma aula, perguntou a outra aluna se ela queria ver uma cobra, e em seguida mostrou uma foto no celular dele com o seu parceiro. Na aula do dia 17 de junho, ele mandou as crianças se agacharem com as pernas abertas, onde ele se colocou bem na frente delas e mandava que elas abrissem suas pernas para que ele pudesse ficar olhando para suas partes íntimas. E em seguida fez gestos com os dedos e com a língua, simulando como se estivesse fazendo sexo oral. E isso de forma repetitiva. Se isso não choca qualquer pai de família, eu não sei mais o que choca nesse país. E isso está acontecendo aqui debaixo das nossas asas.
Isso não é um caso isolado, isso são diversas denúncias. E eu, como deputado, já me comprometi com todos os familiares que, inclusive, hoje estiveram presentes, muitos no meu gabinete, e a gente entende que esse caso só vem acontecendo porque outras autoridades não exerceram o seu papel de fiscalizar, não exerceram o seu papel de proteger os nossos alunos. A gravidade disso é tamanha que, quando denunciado a ouvidoria assediou os alunos para que retirassem a denúncia, ao invés de realmente fazer o que deveria ser feito, proteger as crianças e afastar aquele professor que estava sendo denunciado. Algumas providências que eu tomei e quero aqui já deixar claras. Solicitei à Secretaria de Estado da Educação informações imediatas sobre as providências que irá tomar após todas essas denúncias. Protocolei a indicação ao governador Jorginho Melo sugerindo afastamento preventivo imediato do indivíduo que está sendo citado nessas acusações, para que seja feita todas as apurações. Protocolei uma notícia-crime na Promotoria de Justiça do Estado de Santa Catarina para que o Ministério Público, que tem o dever de defender a sociedade, dê o seu devido encaminhamento. E já estou solicitando também uma audiência com o Ministério Público para entender quem é o promotor que vai tomar conta desse caso. Há poucas horas, como eu relatei para vocês, eu estive reunido com os pais de muitos alunos, pois são muitas denúncias, e o que eles me relatam é que existe ali, hoje, um corpo docente que blinda o professor e que, por conta disso, quando as denúncias chegam, eles nada fazem. Ou eles engavetam, ou eles assediam as crianças de forma a fazer com que elas assinem outros documentos retirando a denúncia, sob a ameaça de serem reprovadas e de não conseguirem concluir o seu ano letivo. O sindicato, vejam bem, isso eu preciso mostrar para vocês também, numa tentativa patética de lacrar, ao defender o abusador, chegou ao cúmulo de alegar que o pai, na verdade, só havia cometido os seus atos de revolta com aquele professor porque o professor pertence ao grupo do sindicato e que eles não querem a escola cívico-militar lá, contrário ao interesse dos pais do aluno que querem que aquela escola entre por circuito de escola cívico-militar. Além disso, fizeram uma postagem nas suas redes sociais, e eu quero mostrar esse slide, por favor, se vocês tiverem ele aí, que é a postagem do sindicato, onde tudo eles acusam de homofobia. Quem, a princípio, se revolta contra essa situação é porque são homofóbicos. As crianças estão sendo chamadas na direção e, muitas vezes, a coordenadora que deveria proteger alega, você só está falando isso porque você é homofóbico. O professor não está fazendo isso contra você. Tentando fazer com que crianças de 10, 12, 15 anos, que hoje já não conseguem mais abraçar os próprios pais. O relato de uma mãe chorando no meu gabinete, minha filha não consegue abraçar mais o meu marido, que é pai dela, do tamanho do trauma que ela hoje enfrenta por conta do que ela vem sofrendo no colégio. E mais, a postagem do sindicato fala o seguinte: essas crianças mentem, elas estão sendo induzidas pelos seus pais a mentirem, porque elas hoje sofrem de homofobia, que é os seus pais que causam esse sentimento nela. Elas não estão sofrendo isso. E estão convocando uma manifestação para a próxima quinta-feira em apoio a esse professor, que dizem que vão reunir não sei quantas pessoas na frente do colégio, em apoio ao professor, para bater de frente com todas essas denúncias de crianças de 10, 12, 15 anos. Por fim, quero dizer que, enquanto eu estiver aqui nesse parlamento, essas denúncias não passarão em branco sem que a gente reaja de forma contundente a fazer todo o enfrentamento necessário, seja ao sindicato, seja aos contraventores, seja aos professores, seja à direção, e quem mais precisar que a gente enfrente, a gente vai enfrentar. Esses pais não estão sozinhos, essas crianças precisam de uma proteção imediata por parte do Estado, e eu, como deputado, irei a essa escola, provavelmente ainda hoje, para fazer lá o que tem que ser feito, uma investigação presencial, e também se colocar à disposição. Se a diretora quer fazer o certo, ela tem um deputado para ajudá-la. Se ela não quer fazer o certo, ela tem aqui um grande adversário para derrubá-la daquela direção daquele colégio. Permite uma parte, deputado? Sim.
Deputado, mais uma vez esse cenário. Os alunos, os adolescentes denunciam violência, abuso, excesso, obscenidade, e nós ficamos de mãos atadas porque não temos provas substanciais. E por que não temos provas substanciais? A culpa é da esquerda. Tramitou nessa casa inúmeras vezes já projetos, inclusive emendas de minha autoria, projetos de lei, para que as escolas tivessem câmeras no interior da sala de aula. Se isso tivesse se tornado lei, como a esquerda impediu 2, 3, 4 vezes dentro desse parlamento, mas se isso tivesse se tornado lei, hoje as imagens dariam prova de quem fala a verdade e de quem mente. Mas a esquerda que diz defender a vítima, que diz que a vítima tem que ser acolhida, que diz que a vítima tem que ser ouvida, é quem trabalha para que as vítimas não tenham como provar esses casos. Porque a esquerda, presidente, 30 segundos, porque a esquerda está sempre, sempre, sempre protegendo num espírito sindicalista absurdo os professores, como se eles fossem inimputáveis. Todo mundo, médico, deputado, carteiro, motorista de ônibus, todo mundo tem que responder pelos seus atos. Só os professores que têm sempre essa casta protetora, que eu não sei de onde tiraram isso, que são intocáveis. E nós não temos como provar, porque, infelizmente, aqui dentro dessa casa tem deputada professora, tem deputado de esquerda que luta para derrubar as emendas e os projetos de lei que colocariam câmeras nas salas de aulas para nunca mais isso acontecer. Então, deputado, peço também o seu apoio a partir de hoje, conto comigo também no apoio a essa denúncia. Obrigado. Obrigado, presidente. Ok, deputado Alex. Com a palavra, o deputado Vicente Quero Preso. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados presentes, é com muito prazer que eu estou aqui nessa tribuna, deputado Antídio Lunelli, para relatar algumas situações importantes que diz respeito à bancada do Norte. Nós, na última reunião que tivemos no meu gabinete, como coordenador da bancada do Norte, substituindo o vice-presidente atual da Alesc, deputado Fernando Krellin, nos foi solicitada uma visita no DENIT, em Brasília, presencial, a qual foi marcada. Nós compramos as passagens, pelo menos alguns deputados compraram as passagens, e em cima da hora foi transferida por motivos que ninguém pode entender. Foi transferida essa audiência presencial para uma outra audiência virtual com o diretor da área técnica. Nós estamos falando de uma obra que tem se arrastado há 25 anos, a duplicação do trecho entre a BR-101 e o Porto de São Francisco, uma obra de envergadura abissal, né, que todos que vivem na região norte e as pessoas que trafegam por Santa Catarina, a imensidão de número de caminhões e tráfego, produção em direção ao Porto de São Francisco, não entendem como a situação chegou onde chegou. Né? Essa é a situação. Tem momentos, dependendo do horário, deputado Fernando Krellin, deputado Antídio, que são deputados da região Norte e Nordeste, que se leva 3 horas e meia, 4 horas para ir até Jaraguá. Eu, que tenho casa em São Francisco, na praia de Itaguaçu. É uma situação inacreditável. No ano 2000, de 99 para 2000, pela primeira vez foi colocada como uma prioridade do governo federal através do ex-deputado Antônio Carlos Conder Reis, de saudosa memória, parceiraço, membro da Comissão de Orçamento da Câmara dos Deputados. E no ano seguinte, nós inserimos dentro do projeto orçamentário do governo 34 milhões e 800 mil reais, que era uma fortuna em 2001. Nenhum centavo desses 34,8 milhões foi utilizado na duplicação total da BR-280, de 70 quilômetros entre São Francisco e a saída para Nereu Ramos, em Jaraguá do Sul. É uma coisa inacreditável. São 25 anos de espera e que
o que mais surpreende é que tem áreas que não têm explicação. Por exemplo, da 101 até o início de Araquari. O que tem de dificuldade técnica ali? O que tem de área para avaliação de índio, IBAMA ou qualquer outra situação? Nada explica a lentidão. A mesma coisa de vários trechos. Nós recebemos o atual superintendente do DENIT, com todo o respeito, que explicou a situação, e nós vamos ter que torcer para até o final do ano termos 2 trechos pequenos que perfazem o total de 16 quilômetros, de um total de 38 quilômetros entre o trevo da 101 e o Porto de São Francisco. Esses 2 trechos ainda têm que ser licitados, estão em estudos, que nós pedimos justamente essa audiência para acelerar o estudo. O próprio superintendente do DENIT assim solicitou, para que nós fôssemos lá e pedíssemos agilização, porque, pasmem os senhores, tem mais de 90 milhões de reais à disposição do DENIT para começar essas obras, para realizar determinada situação. Então, nós estamos à frente de um desafio e de uma situação a olhos vistos. Não tem mais o que reclamar, não tem mais onde pedir, é iniciar a obra e acabou. Porque, tranquilamente, é um dos trechos mais utilizados fora a 101 e a 470, esse é o trecho certamente mais utilizado em Santa Catarina, da 101 até Araquari e de Araquari a São Francisco, com o tráfego imenso de caminhões. Então, ficou marcado para o dia 18, às 14h30, uma sexta-feira, uma reunião virtual com um dos diretores do DENIT. E solicitei à minha assessoria que marcasse outra com o ministro do Transportes, presencial, para que toda a bancada se faça presente. Porque é impossível que nós tenhamos que aguentar, e o pior de tudo é o seguinte, senhoras e senhores deputados, quem leva a culpa é o deputado estadual que está mais perto. Ninguém lembra de que é uma obra federal. É o estadual que está lá representando, que visita as comunidades, que tem pagado o preço dessa inação por tanto tempo, por mais de 25 anos, do governo federal. A gente reconhece que parte dessa duplicação da 280 está muito avançado de Jaraguá até a 101. E outros trechos também da malha rodoviária federal também estão. Santa Catarina recebeu muitos milhões de reais nesses últimos anos. E isso é importante. E é importante e é merecido, porque o que se vai para Brasília e o que volta, isso aí não é absolutamente nada, mas é um começo. É um braço estendido da nação para Santa Catarina, que merece muito mais. Então, eu queria deixar registrado aqui, senhor presidente, a minha indignação, perplexidade. Eu não tenho palavras para representar essa situação toda de espera inacreditável de 25 anos para se iniciar e terminar um trecho de 38 quilômetros da 101, com a palavra da 280, da 101 até o Porto de São Francisco. Com a palavra, deputado Antídio Lunelli, que eu passo a palavra. Prezado colega Dr. Vicente Augusto Caro Preso, eu quero parabenizá-lo pelo seu trabalho, o senhor junto com toda a bancada do Norte, mas reforçando aqui que realmente a indignação é tão grande, saber da necessidade do escoamento da produção que tem que passar aí pelo Porto de São Francisco e o descaso, como está sendo tratado essa questão, doutor Vicente, não sei mais o que fazer. Parece que eu acho que vão ter que acender uma fogueira lá no meio da estrada, lá da BR. Mas quero, acima de tudo, parabenizá-lo pelo seu empenho, pela sua luta,
com o que o senhor tem feito, sempre defendendo os interesses dos catarinenses, mas principalmente aí da bancada do Norte, essa questão da BR-101 ao Porto de São Francisco. Senhor presidente Fernando Crelin, realmente é uma vergonha. Então eu não sei mais o que nós vamos fazer, mas de qualquer forma, se for para meter fogo, me chama junto que eu sou o primeiro da fila, tá? Parabéns pelo seu trabalho e empenho, doutor Vicente. Obrigado, deputado Antídio. Com essa eloquência toda, com essa postura, as pessoas que estão nos ouvindo sabem a situação em que nós estamos, né? Para trafegar ali é só com muita boa vontade, com respeito às cidades, com as associações comerciais, de moradores, com o povo em geral dessa região e com o setor produtivo. Porque enquanto nós não terminarmos essa rodovia, essa duplicação esperada há mais de 25 anos, nós não podemos sossegar. Então, marcado presencialmente com o ministro, eu passarei a todos os membros da comissão e também dia 18, uma prévia com o diretor do DENIT. Então, eu agradeço a participação e eu só queria deixar para terminar um outro assuntinho que eu não posso deixar passar tão assim ao léu, né? É a SC 414 de Blumenau, a Vila Itopava até Luiz Alves, passando por Massaranduba. É inexplicável a situação também, são mais de 7 meses de atraso para o recomeço da pavimentação dessa rodovia. Nós temos feito inúmeras passagens pela Secretaria de Infraestrutura, com secretário adjunto, pessoas que dirigem a secretaria, mas realmente tem sido... Deputado Vicente, quero te parabenizar pela condução da bancada do Norte, esse tema tão importante que a população de São Francisco do Sul, a população de Joinville, de Jaraguá do Sul, de Araquari sofre diariamente. Isso só tem piorado a questão da trafegabilidade, do trânsito, e tenho certeza, com essa condução e com a nossa junção de forças da bancada do Norte, deputado Antídio, no mínimo a gente vai pressionar, e pressionar de uma maneira muito forte o governo federal, o Ministério de Infraestrutura, o Ministério dos Transportes, para que eles possam ter, no mínimo, a sensibilidade com a nossa região norte, uma região tão produtiva. O Porto de São Francisco é extremamente importante nas exportações do agronegócio catarinense e está faltando um pouco de sensibilidade. Um pouco não, muita sensibilidade. E não é desse governo, são de vários governos que já passaram, que já poderiam ter iniciado isso, e hoje a população de São Francisco do Sul, de Joinville, de Araquari, sofre diariamente. A região de Araquari cresceu muito, a 280 virou um tráfego e um trânsito urbano, não mais uma BR de ligação, e sim um trânsito urbano, e a gente precisa encontrar uma saída. A pressão parlamentar vai existir, audiências públicas já foram feitas, existe uma comissão feita especificamente para a BR-280, mas o governo federal precisa nos atender. Essa historinha de atender remotamente aí é só para dar desculpa, né? Para dizer que caiu a conexão e a internet não pega e não atender mais. A gente vai ter que, de uma maneira presencial, fazer com que eles nos atendam e realmente respeitem a região norte de Santa Catarina e respeitem o estado de Santa Catarina. Com a palavra a deputada Ana Campaiolo. Senhor presidente, toda semana nessa casa, na tribuna ou na TVA, que eu faço questão de assistir para ver o que está passando, sempre tem assunto sobre violência doméstica. Sempre se fala sobre violência doméstica. No dia 21 de junho, aconteceu um episódio chocante de violência doméstica aqui em Santa Catarina, e eu fiquei cuidando na TVA e aqui na tribuna se alguma feminista dessa casa ia aparecer para comentar. O que aconteceu de fato? Uma ex-vereadora do PT assassinou o próprio marido, violência doméstica, na frente do filho, que, vendo a cena, evidentemente entrou em estado de choque. Do dia 21 de junho até hoje, 10 dias, nada na TVA, aquele silêncio, né, ensurdecedor. Nada na TVA, nada na tribuna, Observatório da Violência
da mulher, nada. Deputada do PT, silêncio, nada aconteceu. Isso, presidente, é porque nós estamos falando de uma vítima homem. E aqui nessa Assembleia, infelizmente, as vítimas do sexo masculino recebem pouquíssima atenção, embora paguem muito imposto, né? O nosso estado é o estado mais seguro do Brasil, então acho que antes da gente conversar sobre isso, é bom trazer alguns dados. Aqui, no nosso estado de Santa Catarina, as mulheres vítimas de violência homicida, as mulheres assassinadas, no último índice, foram 56 em um ano. Isso quer dizer 1,6 para cada 100 mil mulheres. O Atlas da Violência de 2025, desse ano, está registrando a menor taxa de homicídios de todo o país aqui no nosso estado. São 9 homens assassinados para cada 100 mil. Ainda assim, esses números são chocantes. Nós estamos falando de 6 vezes mais homens assassinados do que mulheres. Isso significa que no nosso estado, assim como no Brasil, cerca de 82% das vítimas de morte violenta, de assassinato, de homicídio, são homens. Isso que nós estamos falando de Santa Catarina, o estado mais seguro do país. É muito bom viver em Santa Catarina, é o melhor lugar do país. Esses índices que nós estamos denunciando aqui ainda refletem um cenário muito positivo com relação aos outros estados. Além disso, os nossos números mostram que de 2019 a 2024, por causa de políticas de prevenção e políticas de segurança pública do governo, por causa disso, não por causa das feministas, que elas não acrescentam em nada, mas por causa disso nós conseguimos reduzir em 12% o número de mulheres assassinadas. Mesmo com esses índices que, sim, cada vida que se perde é importante, mas são índices positivos se comparados ao resto do Brasil, e mesmo comparando o Brasil no geral, senhor presidente, os homens são 9, 10, 11 vezes mais vítimas de homicídio, de morte violenta do que as mulheres. Mesmo assim, nós temos uma indústria de lei sexista nesse país. Tanto lá no Congresso, quanto aqui nessa casa, basta fazer uma pesquisa rápida na plataforma online que apresenta os projetos de lei no geral, os projetos de lei apresentados, as proposições, é só procurar lá, homem ou mulher, para ver a quantidade de projeto pró-mulher que existe, visando separar, criar cada vez mais um espírito sectário no nosso estado, com leis sexistas. Isso que a gente está denunciando aqui, há 7 anos que estou aqui denunciando, algumas dessas leis a gente consegue derrubar, mas nem todas. E toda vez que a gente fala sobre isso, aparece alguém dizendo, mas quem que são os assassinos? Quem é que comete esses crimes? E aí o discurso das feministas, aqui nessa casa tem duas. Deputada Paulinha, que eu me esqueci o partido dela, mas ela era do PDT antes, e deputada Luciane Carminati, do PT, 2 feministas. Silêncio sobre o caso quando envolve uma vítima homem. Pois bem, essas 2 feministas estão sempre aqui falando dos homens como se eles fossem agressores em potencial e as mulheres fossem vítimas universais. Só que esse caso dessa petista, que, segundo os investigadores, teria assassinado o marido na frente do próprio filho, mostra que as mulheres também matam. Aqui dentro dessa casa tem um projeto de lei para que os homens que praticam violência doméstica façam parte de um grupo de diálogo, um grupo de conversa. De repente falta conversa na vida desses caras, não falta medo da lei ser cumprida, não, é conversa que falta. Mas eu vou perguntar agora para a bancada da mulher, composta só por 2 pessoas, é um negócio impressionante, se elas vão propor também grupos reflexivos para ex-petistas que assassinam o marido. Será que vai ter esses grupos reflexivos aqui? Olha só, coloca na tela esse caso chocante, por favor. Essa senhora aí está sendo acusada, segundo as investigações, olha só. Ex-vereadora do PT foge após mandar matar o marido com um tiro. Essa senhora chamada Adriana Bagestan tem 41 anos. E o que ela alegou após esse crime bárbaro, né? Após matar o marido na presença do filho? O que ela alegou? Alegou que ela teria sido vítima de violência doméstica ou de ameaça no passado. E esse é sempre o mote de um caso de violência praticado por mulher. Quando uma mulher mata um homem, 1 milhão de justificativas e subterfúgios aparecem para que essa mulher não seja responsabilizada. E as feministas aqui dessa casa, daqui de todo o Brasil, precisam decidir. Porque ora elas dizem que as mulheres são empoderadas,
que as mulheres são melhores do que os homens, que as mulheres são mais inteligentes do que os homens? Ora, elas dizem que as mulheres não podem responder pelos seus atos. Nesse caso, uma mulher que vai ser taxada como vulnerável, uma pessoa incapaz de tomar decisões morais adequadamente, porque estava sob uma situação que hipoteticamente a colocava sob pressão psicológica. Então as feministas precisam se decidir, ou as mulheres são tudo isso, semideusas, maravilhosas e superiores aos homens, ou elas vão ser sempre essa criatura incapaz de responder pelos seus atos. Não se decidem sobre isso. Olha só, Santa Catarina, que é o estado mais conservador do Brasil, é tão vítima quanto qualquer outro estado desse aparelhamento sectário e sexista de leis que são preconceituosas, de leis que atestam que nesse país se considera a vida do homem menos importante, menos valiosa e menos digna do que a vida da mulher. E, senhor presidente, senhores deputados, eu acho que eu publiquei o primeiro livro que analisa leis dentro dessa casa, um livro de um deputado que analisa leis aqui dentro dessa casa, aqui mesmo dentro da Assembleia Legislativa, que é esse livro aqui, ó, A Hidra Feminista. Nós pegamos toda a trajetória, desde a bancada, a Procuradoria da Mulher, quantas mulheres foram eleitas, projetos de lei, analisamos projetos de leis mais absurdos, e a teoria que esse livro traz para a política, para o debate público no Brasil é: essas leis sexistas são apresentadas porque o movimento feminista constrói uma rede, um eixo de 4 cabeças para atuar. Primeiro, vendem uma ideia na universidade, por exemplo, a ideia de que todo homem é pior do que a mulher, de que o homem é mais agressor, é mais corrupto, também é corruptor, de que o homem é indigno em relação à mulher. É uma ideia que vem das universidades. Também a ideia de que todo homem é estuprador ou agressor em potencial e a mulher é sempre vítima. Depois que essa ideia sai da universidade, ela vai para a militância de rua, para as ONGs, para as passeatas. Vocês veem na rua aí, militância. Por fim, vai para a mídia, e a mídia vende a questão da violência doméstica como se fosse uma questão de um sexo só, como se fosse um problema de sexo e não um problema de raça humana, de gênero humano. Como é que a mídia faz isso? Coloca para mim na tela mais uma imagem aí, por favor. Olha só, Santa Catarina está entre os estados mais feminicidas da pandemia, durante a pandemia. Você olha a matéria dessa aí, né, você pensa assim, 2.000 mulheres assassinadas por dia, né? Você pensa isso. E olha a maneira como esse portal descreve o estado feminicida. Tu olha essa matéria, tu pensa, tem uma política pública, tem uma cultura da violência aqui em Santa Catarina. Aqui em Santa Catarina não se odeia a mulher. A polícia é paga para matar a mulher. É isso que se pensa quando você olha uma matéria dessa. Coloca mais um exemplo aí de como a mídia vem do nosso estado. Santa Catarina teve um feminicídio a cada 6 dias em 2024. É um absurdo, porque toda vida que se perde é um absurdo, mas você olhando assim, parece que Santa Catarina é pior do que os outros lugares, e parece que as mulheres sofrem mais do que os homens. Só que a mesma taxa aplicada aos homens mostra que a cada 20 horas, menos de um dia, a cada um dia, um homem é assassinado em Santa Catarina. Mas ninguém se importa, porque a vida do homem não vale nada nesse parlamento aqui, não vale nada no Congresso Nacional, não vale nada para a mídia. Pode tirar. Esses 2 exemplos aí de propaganda midiática mostram a terceira etapa. A última é chegar aqui no parlamento com alarmismo de gênero, alarmismo de violência, como se existisse uma epidemia, como se o nosso estado fosse um estado feminicida. Para concluir, senhores, nós estamos propondo agora, presidente, mais 30 segundos, por gentileza. Coloca na tela para mim o caso do pai, um marido que morreu, olha só, também aqui em Santa Catarina. Esse pai morreu na frente da própria filha, tentando salvar a vida da ex-esposa. A ex-esposa estava com o seu atual namorado, um homem agressivo e violento, e o pai se sacrificou num ato de heroísmo que é, embora as feministas não queiram aceitar, muito comum ao sexo masculino. Os homens sempre foram considerados, e assim respeitados pela história há milênios, como heróis, como guerreiros. Mas o movimento feminista vende a imagem aí de que o homem é um agressor em potencial. Então, para concluir, o que nós estamos propondo? Estamos propondo agora uma moção, uma homenagem póstuma a este homem. Nós estamos propondo uma homenagem póstuma a este homem que morreu tentando salvar uma mulher. E estamos propondo também um requerimento, um questionamento à Secretaria da Mulher e aos 4 departamentos feministas que tem aqui nessa casa
sobre quais notas elas emitiram ou virão a emitir a respeito da ex-vereadora do PT que matou o seu próprio marido. E quais as políticas públicas que elas propõem para enfrentar esse tipo de violência, de homicídio nesse Estado. Muito obrigada, senhor presidente. Ok, deputada Ana Campoiolo. Não existe mais inscritos para o momento. Sendo assim, não havendo mais oradores, essa presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a sessão.